Nós estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o professor de climatologia da Universidade Federal de Alagoas, Luiz Carlos Molion. Quer fazer a primeira, Vitor? Professor, um ponto de discussão intensa no Brasil é a questão do desmatamento, que leva a uma outra questão gravíssima, que é a da erosão do solo. A gente vê, de vez em quando, aí, nessas catástrofes de fim de ano, o que pode acontecer quando há erosão do solo. Eu queria que o senhor desse uma perspectiva a esse respeito. O senhor acha que nós estamos conduzindo mal esse tema, as coisas estão indo para um caminho errado, ou a tragédia não é tão grande no horizonte? Não, é crucial. Você tem toda a razão, Mitre, quando você levanta esse ponto, porque, na minha opinião, o maior impacto que o homem possa ter no clima é o clima local. Então, quando ele desmata, ele muda o clima local. Mas aí não é tão crítico. O maior problema é esse que você mencionou. E quando você expõe o solo, a intensidade das chuvas tropicais, ela desagrega o solo e pelo volume de água, ela leva na enxurrada as partículas de solo. Ora, isso aqui é um planeta rochoso, chamado Terra. Há 4,5 bilhões de anos era só rocha. O solo foi se formando ao longo desses 4,5 bilhões de anos. Então, os solos é um grande patrimônio que a humanidade tem. Então, no momento que você desprotege o solo, ele é erodido, indo para os rios, mudando a qualidade da água da vida aquática, assoreando os rios. Parte desse solo é jogado nos oceanos para entupir os oceanos, vamos dizer assim. Nós estamos perdendo algo que a natureza nos deu ao longo desses milhões e milhões de anos. Então, acho que o grande impacto que o homem pode causar, principalmente na região tropical, ao deixar o solo descoberto, é a erosão. E coisas como essa não são tratadas, né? Isso aqui é um ponto incrível. Sob o ponto de vista de desmatamento, o relatório do Ministério de Ciência e Tecnologia, nas emissões, diz que o Brasil, a maior emissão foi devido ao desmatamento. Eu posso lhe garantir que aqueles dados estão errados, porque eu fiz as contas de trás para frente. Qual era a densidade de biomassa, ou seja, quantas toneladas de floresta eu teria que ter por hectare para dar aquela emissão, depois de queimado. E cheguei à conclusão, fazendo as contas de trás para frente, que no relatório eles usaram um número de 430 toneladas por hectare. E isso não existe em nenhum lugar na Amazônia. A região que está sendo desmatada, ela tem uma densidade de biomassa muito menor, possivelmente 100 ou 150 toneladas. E o pior de tudo, que a maior parte do carbono está nas árvores grandes. E as árvores grandes são retiradas e são vendidas. E não são queimadas. O nosso total de emissões parece que não passa de 6 bilhões anuais, uma coisa assim? Milhões. 6 milhões contra 7 bilhões do resto do mundo. Exatamente. Mas esses números estão literalmente inflacionados. Eles estão superestimados. Nós não emitimos tudo isso, não. Porque a maior parte vem das queimadas, do desmatamento, e esses números que são usados para calcular as emissões do desmatamento estão acima do que na realidade existe. Professor, agora, existem mercados que se criaram em torno da aceitação ativa dessa hipótese do aquecimento. Um deles é o mercado de crédito de carbono, que gerou no ano passado 148 bilhões de movimento. Em compensação, o preço da tonelada de carbono baixou aí de uns 40 dólares nos últimos 10 anos para 4 dólares. O que está acontecendo com esse mercado? Acontecendo que as pessoas estão vendo que isso era uma arapuca, né? Quer dizer, então algumas pessoas ganharam muito dinheiro com isso. O anexo da Bolsa de Chicago, que fazia esse tipo de coisa, já parou de funcionar. E quem se mantém nisso são os europeus, porque eles não querem perder mais dinheiro. Mas como você mencionou, já chegou a 45 dólares a tonelada e agora está em 4, 5 dólares. E certamente estão vendo que isso aí realmente é uma fraude. Professor, em 92, se não me engano, o senhor quebrou o pau com alguns cientistas lá no Rio, na conferência. Na Rio 92. Exatamente. O senhor ficou meio isolado lá, que o senhor brigou com todo mundo. Bastante. Exato. Fiquei 4 anos. Depois de esquecer o senhor, agora, por exemplo, na Rio +20, o senhor não vai participar de nada? Não, porque agora já sabem, né? Antigamente não tinha tanta... Antigamente não tinha tanta
as telecomunicações, né, a televisão não era tão, principalmente a internet, em 92. Mal nós tínhamos um fax que funcionava em 92. Então, naquela época foi uma surpresa eu dizer que a teoria da destruição da camada de ozônio pelos clorofluorcarbonos estava errada. Mas, no entanto, o cara que inventou a teoria virou Prêmio Nobel de Química 3 anos depois, em 95. Quer dizer que o senhor perdeu a discussão, né? Perdi a discussão, ele virou... Mas ganhei, porque agora, em 2008, o laboratório Jet Propulsion Laboratório da NASA mostrou que aquela reação que ganhou o Prêmio Nobel não pode acontecer, ou seja, o CFC não destrói o ozônio. Agora, como todo mundo já sabe quem eu sou, não sou convidado para Rio +20. Né? Bom, Teres, só que, professor, eu preciso de uma resposta rápida. Sim. Professor, o homem está em busca desesperada de um outro planeta onde a humanidade possa sobreviver na hipótese de uma catástrofe climática. Será que ele não está abandonando uma área milagrosa de possibilidade de vida, que são os oceanos, para procurar condições habitáveis em outro planeta? Exatamente, Teres, você tem toda a razão. Nós conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que o fundo dos nossos oceanos. E os oceanos vão ser, na realidade, o grande, vamos dizer assim, futuro da humanidade em termos de tudo, inclusive alimentação. Então, nós deveríamos focalizar mais as nossas pesquisas nos oceanos a partir de agora, para que a gente possa ter uma, não sustentabilidade, mas que a população possa atingir um número adequado que possa sobreviver nesse planeta. Professor, infelizmente acabou o nosso tempo. E o senhor vai ficar sem as suas considerações finais, a gente faz uma próxima vez, tá bom? Faremos o próximo Canal Livre. Isso. O Canal Livre de hoje fica por aqui. A gente agradece a presença do professor Luiz Carlos Molion. E a você que nos assistiu também, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau.